Hoje, antes que o mundo bata à sua porta com suas exigências, seus ruídos e suas urgências, pare, respire fundo e entregue este dia nas mãos de quem o criou, porque há uma diferença enorme entre um dia vivido no piloto automático e um dia entregue a Deus com propósito e fé. O primeiro nos esgota, o segundo nos transforma. Talvez você acorde hoje carregando o peso de uma preocupação que não te deixou dormir bem. Talvez haja uma batalha silenciosa no seu coração, uma dúvida, um medo, uma dor que poucos enxergam. Ou talvez você esteja em um momento de espera, sem ver ainda a resposta que tanto aguarda. Seja qual for o seu cenário nesta manhã, existe uma verdade inabalável que precisa habitar o seu espírito. Deus é fiel. Ele foi fiel ontem. Ele é fiel hoje. E Ele será fiel amanhã. A palavra de Deus nos lembra, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, que as misericórdias do Senhor não têm fim, pois as suas compaixões não se esgotam, renovam-se cada manhã. Cada manhã. Não de vez em quando, não quando merecemos, cada manhã. E este amanhecer é a prova viva disso. Entregar o dia a Deus com propósito não significa que tudo sairá perfeito. Significa que, independentemente do que aconteça, você não estará sozinho. Significa que há uma mão invisível guiando os seus passos, ordenando os seus caminhos, abrindo portas que nenhum homem pode fechar e fechando armadilhas que nenhum olho humano consegue ver. Significa que há fé suficiente para encarar o desconhecido, graça suficiente para suportar o difícil e amor suficiente para atravessar qualquer vale. Que este momento de oração não seja apenas uma rotina matinal, que ele seja um encontro genuíno entre a sua alma e o Deus que te conhece pelo nome, que sabe o número dos cabelos da sua cabeça, que guarda cada lágrima que você já derramou. Conecte-se agora, renove a sua fé, reconheça as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, o teto sobre sua cabeça, as pessoas que você ama, a saúde que sustenta cada passo, a oportunidade de um novo começo. E antes de continuarmos, quero te pedir algo. Fique até o final. Cada palavra desta oração foi preparada com cuidado. E o que Deus tem para falar ao seu coração pode estar exatamente na parte que você ainda não ouviu. Permaneça. Vale a pena. Famílias não se enfraquecem de uma vez. Elas se enfraquecem quando ninguém assume a responsabilidade espiritual do lar. Se você sente que precisa se posicionar mais espiritualmente dentro da sua casa, isso já é um sinal de maturidade. Existe um conteúdo chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fechar brechas e fortalecer sua autoridade em oração. Ele está disponível agora no primeiro comentário fixado, por tempo limitado. Vamos orar. Pai Celestial, Deus eterno e soberano, nos aproximamos da Tua presença nesta manhã com o coração aberto e a alma sedenta de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos e nada temos. É com humildade e reverência que dobramos os nossos joelhos diante do Teu trono de graça, sabendo que Tu és o Deus que ouve, que responde e que age em favor daqueles que Te amam. Que a Tua presença desça sobre nós agora, como o orvalho da manhã, refrescando cada parte do nosso ser, renovando as nossas forças e enchendo os nossos corações de uma paz que ultrapassa todo entendimento. Que este momento de comunhão seja real, profundo e transformador. Que cada palavra que sair dos nossos lábios suba até Ti como incenso, como um sacrifício vivo e agradável diante do Teu altar. Entra neste lugar, Senhor. Entra neste momento. Entra na nossa vida com todo o Teu poder e toda a Tua glória. Que a Tua voz fale mais alto do que qualquer voz do mundo, do que qualquer pensamento de dúvida, do que qualquer sussurro do inimigo. Tu és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E és também o nosso Deus, o Deus do nosso hoje, do nosso amanhã e de toda a nossa eternidade. Senhor, entregamos este dia nas Tuas mãos com propósito e com fé. Declaramos que este não será um dia comum,
vivido às cegas ou carregado pelo peso das nossas próprias forças. Este dia pertence a Ti, e é sob a Tua direção que queremos caminhar em cada hora, em cada decisão, em cada encontro que tivermos. Que o Teu Espírito Santo nos guie como uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, como fez com o Teu povo no deserto, nunca nos deixando sem direção, nunca nos abandonando à deriva. Que os nossos planos sejam submetidos aos Teus planos, porque sabemos, conforme está escrito em Provérbios capítulo 19, versículo 21, que muitos são os projetos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que o Teu propósito prevaleça sobre os nossos dias, sobre as nossas semanas, sobre os nossos anos. Que tudo o que fizermos hoje seja feito para a Tua glória, com excelência, com integridade e com amor. Transforma cada tarefa ordinária em um ato de adoração. Que em tudo o que tocarmos a Tua unção flua e que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós e que esse algo diferente tem o Teu nome. Graças Te damos, Pai, por mais um amanhecer. Graças pela misericórdia que se renovou sobre nós enquanto dormíamos, pela Tua mão que nos guardou durante a noite, pelos anjos que acamparam ao nosso redor e nos protegeram de todo o mal. Graças pelo simples fato de estarmos acordados, conscientes, respirando, porque sabemos que isso não é algo que merecemos, mas uma dádiva gratuita que vem do Teu coração de Pai. Ensinai-nos, Senhor, a nunca dar por garantidas as bênçãos que Tu nos concedes diariamente. Que os nossos olhos se abram para enxergar o milagre na rotina, o sobrenatural no cotidiano, a Tua presença nos pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. Que tenhamos corações gratos em todas as circunstâncias, assim como Paulo e Silas que louvavam a Ti na prisão e Tu agiste com poder. Desperta em nós uma gratidão genuína, não apenas quando as coisas correm bem, mas especialmente nos momentos de dificuldade, porque é nesses momentos que a nossa fé se forja e o nosso caráter é moldado à Tua imagem e semelhança. A Tua bondade nos persegue todos os dias da nossa vida e queremos reconhecê-la em tudo. Senhor, pedimos que o Teu favor nos cubra como um escudo neste dia, que onde quer que coloquemos os nossos pés, a Tua graça vá à nossa frente, preparando o caminho, suavizando as arestas, abrindo espaço para a Tua vontade se manifestar. Que o favor divino seja visível sobre as nossas vidas de uma maneira que não possa ser explicada apenas por esforço humano ou talento natural, mas que seja claramente reconhecido como obra Tua. Lembramo-nos de como Tu abençoaste José onde quer que ele fosse, na casa de Potifar, na prisão e no palácio, e declaramos que essa mesma graça opera sobre nós hoje. Que o Teu favor nos preceda nas reuniões, nas conversas, nas negociações, nas oportunidades que se apresentarão neste dia. Que aqueles que precisam nos ver nos vejam. Que as portas certas se abram no momento certo. Que o Teu nome seja glorificado em cada resultado que alcançarmos, porque sabemos que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, conforme está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda a glória é Tua, Senhor, agora e sempre. Pai, pedimos proteção e bênçãos sobre os nossos filhos. Cobre-os com o sangue precioso de Jesus Cristo, sela-os com o Teu Espírito Santo, e que nenhuma arma forjada contra eles prospere, conforme a promessa em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Guarda os seus passos dentro e fora de casa, na escola, nas ruas, nos ambientes que frequentam. Que os Teus anjos os cerquem e os protejam de todo perigo, de todo engano e de toda influência que possa desviá-los do caminho que Tu preparaste para eles. Afasta de perto deles toda companhia má, todo relacionamento que os puxe para baixo, toda palavra negativa que tente se enraizar nos seus corações. Senhor, que os nossos filhos Te conheçam de verdade, não apenas de ouvir falar, mas de forma pessoal, real e transformadora. Que o amor por Ti seja plantado fundo nas suas almas desde cedo, para que quando as tempestades da vida vierem,
eles saibam a quem recorrer. Abençoa o seu aprendizado, a sua saúde, os seus sonhos e o seu futuro. Que cada filho que está sendo intercedido agora seja guardado pela tua poderosa mão e que um dia possamos ver a tua fidelidade se cumprindo plenamente em suas vidas. Senhor Deus, abençoa o nosso trabalho e o nosso emprego. Que as nossas mãos sejam ungidas para tudo o que fazemos. Que o fruto do nosso labor seja abundante e que o nosso trabalho seja reconhecido e valorizado. Que haja estabilidade, crescimento e prosperidade nos nossos empregos e que possamos ser testemunhas do teu amor e da tua excelência em cada ambiente de trabalho onde nos encontramos. Para aqueles que estão desempregados neste momento, Senhor, nós te suplicamos com toda a fé que temos. Abre as portas certas, conecta as pessoas certas, revela as oportunidades que já foram preparadas no teu propósito eterno. Que a espera não roube a esperança, porque tu, Senhor, és o Deus que provê. O Jeová Jiré que viu a necessidade de Abraão e supriu de forma sobrenatural. Assim como está escrito em Josué, capítulo 1, versículo 8, que meditemos na tua palavra dia e noite, e que todos os nossos caminhos sejam prósperos e bem-sucedidos. Afasta de sobre nós o espírito de estagnação, de comparação e de desânimo, e nos reveste de determinação, de criatividade e de fé para agir. Que cada pessoa que está clamando por emprego veja a tua resposta, se manifestar em breve, para a glória do teu nome. Pai de toda a misericórdia, clamamos por saúde e cura. Para cada pessoa que hoje acorda com dor no corpo, com um diagnóstico assustador, com uma doença que tem roubado a paz e o sono, nós declaramos a tua palavra. Tu és o Senhor que sara, o Jeová Rafá, conforme revelado em Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Que o teu poder de cura se manifeste agora, nas células, nos órgãos, nos tecidos, nos sistemas do corpo que precisam de restauração. Que os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos, que os tratamentos sejam eficazes e que os milagres aconteçam onde a medicina chega ao seu limite. Livra-nos de toda enfermidade, de toda doença silenciosa que se instala sem aviso, de toda debilidade que tenta nos roubar a vida plena que tu prometeste. Conforme está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5, pelas chagas de Jesus fomos curados, e nos apropriamos dessa promessa agora, com fé, crendo que o que foi pago na cruz do Calvário inclui a nossa saúde. Que a tua cura flua como um rio sobre cada corpo enfermo. Que o teu toque divino restaure o que estava perdido. Que a vida e a vitalidade voltem em nome poderoso de Jesus Cristo. Senhor, pede-nos que confiemos em Ti com todo o nosso coração. E hoje fazemos exatamente isso. Escolhemos confiar, mesmo quando não enxergamos o caminho todo. Escolhemos crer, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer a Tua palavra. Escolhemos permanecer firmes, mesmo quando os ventos da adversidade sopram contra nós com força. Porque sabemos, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, que devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não apoiar no nosso próprio entendimento, e que em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo, e Ele endireitará as nossas veredas. Essa é a nossa declaração nesta manhã. Nós te reconhecemos, Senhor. Reconhecemos a tua soberania, a tua sabedoria, a tua bondade e o teu amor. E porque te reconhecemos, descansamos na certeza de que os nossos caminhos estão nas tuas mãos, as mãos mais seguras que existem. Pai, cobre as nossas mentes com a paz que só tu podes dar. Há pensamentos que tentam nos assaltar logo pela manhã, preocupações com o futuro, arrependimentos do passado, ansiedade sobre o presente. Mas a tua palavra nos instrui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, a não nos angustiarmos com coisa alguma, mas em tudo apresentarmos os nossos pedidos a Deus em oração com ação de graças. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Reclamamos essa paz agora, Senhor, que ela invada cada canto da nossa mente onde o medo tenta se instalar,
que ela silencie os pensamentos que gritam catástrofe, que ela traga clareza onde há confusão, calma onde há agitação, esperança onde há desesperança. Cobre os nossos pensamentos com o teu amor e transforma a nossa mente dia após dia, para que possamos comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como nos ensina Romanos capítulo 12, versículo 2. Senhor, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como declara o Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Que não demos nenhum passo sem a orientação da tua palavra. Que as decisões que precisaremos tomar hoje sejam iluminadas pela tua sabedoria e não pela lógica limitada do mundo. Que antes de agirmos, te consultemos. Antes de falarmos, te ouçamos. Antes de decidirmos, busquemos o teu conselho. Desperta em nós o desejo genuíno de ler a tua palavra, de meditar nela, de deixá-la habitar ricamente em nós. Porque é da palavra que vem a fé, é da fé que vem a vitória, e é da vitória que vem o testemunho que glorifica o teu nome. Que a tua palavra não seja apenas algo que lemos, mas algo que vivemos, que respiramos, que nos transforma de dentro para fora. Que ela seja tão real para nós quanto o ar que respiramos e o pão que comemos, essencial, nutritiva e vivificante para a nossa alma. Pai, pedimos sabedoria para os relacionamentos que cultivamos, que saibamos amar como tu nos amaste, com paciência, com bondade, sem guardar rancor, sem procurar os próprios interesses, conforme o amor descrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7. Que os nossos lares sejam lugares de paz, de respeito e de amor genuíno. Que as palavras que falamos uns aos outros construam e não destruam, que encorajem e não desanimem, que restaurem e não ferem. Para aqueles que estão em relacionamentos difíceis, em casamentos que estão passando por tempestades, em famílias marcadas por conflitos, que a tua mão restauradora haja, que o perdão flua onde há mágoa, que a compreensão nasça onde há incompreensão, e que o amor divino faça o que o amor humano sozinho não consegue. Que as nossas famílias sejam reflexos do teu reino, ambientes onde a tua presença é sentida e onde o teu amor é experimentado de forma prática e real. Senhor, oramos pelos que estão passando por momentos de luto e perda. Para aqueles cujo coração está partido pela ausência de alguém amado, que a tua presença seja o conforto que nenhuma palavra humana consegue oferecer. Tu prometeste, em Mateus capítulo 5, versículo 4, que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Sê esse consolador agora, Senhor. Envolve com teus braços invisíveis aqueles que estão de luto. Que o choro da noite dê lugar à alegria da manhã, como está escrito no Salmo 30, capítulo 30, versículo 5. Que a dor não seja a última palavra, mas que o teu amor e a tua esperança falem mais alto. Que aqueles que perderam sejam capazes de continuar, de respirar, de encontrar sentido novamente. Não porque a dor passou, mas porque tu és maior do que qualquer dor. Que a eternidade que tu preparaste para os que te amam seja um farol de esperança, que ilumine os dias mais escuros do luto, e que a certeza do reencontro traga paz ao coração que chora. Pai, intercedemos pelas autoridades e pelos líderes da nossa nação. Que tua sabedoria desça sobre governantes, juízes, legisladores e todos os que têm em suas mãos o poder de tomar decisões que afetam milhões de pessoas. Que o teu temor habite nos seus corações, que a justiça prevaleça sobre a corrupção, que o bem comum sobrepuje os interesses pessoais. Oramos para que sejam levantados líderes íntegros, corajosos e comprometidos com a verdade. Homens e mulheres que, como Josué, não se desviem da tua palavra nem para a direita nem para a esquerda. Que o nosso país seja uma nação que te honra, que protege os vulneráveis, que promove a justiça e que caminha nos teus princípios. Guardar o povo do engano, da manipulação e de toda ideologia que contradiz a tua verdade. Que tu, Senhor, sejas o Rei sobre as nações, e que o teu reino venha e a tua vontade
seja feita também na esfera pública e política da nossa sociedade. Senhor, pedimos cura e restauração para os corações feridos, para aqueles que carregam traumas do passado, rejeições, abandonos, abusos, traições. Que o poder do teu amor alcance as camadas mais profundas da alma, onde a dor se esconde. Tu és o médico da alma, o restaurador dos anos que o gafanhoto comeu. Como está escrito em Joel capítulo 2, versículo 25. Que o que foi destruído seja reconstruído, que o que foi roubado seja restituído, que aquilo que parecia irrecuperável seja tocado pela tua mão criativa e transformado em algo belo. Que as pessoas que estão presas em ciclos de dor, de amargura e de mágoa encontrem em ti a libertação que nenhuma terapia humana sozinha pode oferecer. Que o perdão flua, não apenas o perdão que damos aos outros, mas também o perdão que precisamos nos dar a nós mesmos, aceitando a misericórdia que tu já derramaste sobre nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Pai, fortalece os que estão cansados e desanimados, aqueles que chegaram nesta manhã no limite das suas forças, que sentiram como se não houvesse mais energia para continuar. Que tua palavra de Isaías, capítulo 40, versículos 31, seja uma chama acesa no seu coração agora. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Renova as nossas forças, Senhor. Não apenas as forças físicas, mas as forças emocionais, espirituais e mentais. Que o cansaço dê lugar ao vigor, que o desânimo dê lugar à determinação, que a sensação de derrota dê lugar à convicção de vitória, porque tu, Senhor, não te cansas nem te fadigas, e a tua força é inesgotável. E é dessa força que tu nos ofereces livremente, gratuitamente, abundantemente. Basta que estendamos as mãos em fé e recebamos. Senhor, que a nossa fé não seja apenas palavras, mas uma força viva que move montanhas. Jesus nos ensinou que se tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível, conforme Mateus capítulo 17, versículo 20. Aumenta a nossa fé, Senhor, especialmente diante daquilo que parece impossível. Que as montanhas de impossibilidade que se erguem diante de nós sejam faladas com a autoridade que tu nos deste em Cristo Jesus. Que não nos curvemos diante dos gigantes da nossa vida, mas que, como Davi, enfrentemos cada gigante com a certeza de que a batalha pertence ao Senhor. Que a nossa fé seja provada e se torne mais preciosa do que o ouro, como nos lembra 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. E que a cada prova superada, a cada obstáculo vencido, a cada oração respondida, a nossa confiança em ti se aprofunde ainda mais, construindo uma história de fé que glorifica o teu nome e inspira os que estão ao nosso redor. Pai, que o teu Espírito Santo seja o nosso companheiro constante neste dia. Que ele nos convença quando nos desviamos, nos console quando sofremos, nos instrua quando precisamos de direção e nos capacite quando nos sentimos incapazes. Que não apaguemos o espírito com pecados, com descuido, com a correria do dia a dia. Que estejamos atentos à sua voz suave, ao seu toque gentil, à sua presença que transforma. Que os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como listados em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, sejam evidentes na nossa vida hoje. Que as pessoas que nos encontrarem sintam o perfume do Espírito Santo em nós, que a nossa presença leve paz, que as nossas palavras tragam vida, que o nosso modo de agir seja um reflexo do caráter de Cristo em nós. Enchei-nos do teu Espírito, Senhor, até transbordar. Senhor, pedimos vitória espiritual sobre todo ataque do inimigo. Sabemos que não lutamos contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como nos ensina Efésios capítulo 6, versículos 12. Por isso nos revestimos hoje de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé,
a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados do evangelho da paz e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que nenhum dardo inflamado do inimigo nos atinja. Que as estratégias das trevas sejam desmanteladas pela tua luz. Que todo laço, toda armadilha, toda obra das trevas preparada contra nós seja destruída pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, como proclama Romanos capítulo 8, versículo 37, e essa declaração sai dos nossos lábios nesta manhã com toda a autoridade que o nome de Jesus nos confere. Pai, que este dia termine com mais louvor do que começou. Que ao anoitecer possamos olhar para trás e reconhecer a tua fidelidade em cada detalhe, nas coincidências que não foram coincidências, nas portas que se abriram inesperadamente, nas palavras certas que chegaram na hora certa, na proteção que nem percebemos, mas que existiu. Que ao deitar nossa cabeça no travesseiro esta noite, o nosso coração esteja cheio de gratidão, transbordando de louvor, descansando na certeza de que amanhã as tuas misericórdias se renovarão mais uma vez. Pai, neste dia, te pedimos sabedoria para administrar com fidelidade tudo o que colocaste nas nossas mãos. Seja o dinheiro, o tempo, os talentos ou as responsabilidades, que sejamos mordomos fiéis daquilo que nos foi confiado, como o servo que multiplicou os talentos e ouviu do seu senhor. Bem está, servo bom e fiel. Conforme Mateus, capítulo 25, versículo 21. Que não desperdicemos o que tu nos deste por descuido, por preguiça ou por falta de visão. Que enxerguemos o potencial em cada recurso que tens colocado em nossas vidas e que o multipliquemos com diligência, criatividade e integridade. Que a nossa gestão financeira seja honesta, que as nossas dívidas sejam saldadas, que a nossa prosperidade sirva não apenas ao nosso conforto, mas ao avanço do teu reino e à bênção daqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos canais da tua abundância e não represas que acumulam sem propósito. Ensina-nos a ser generosos como tu és generoso, a dar com alegria como tu dás, sabendo que quem semeia com generosidade também ceifará, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Senhor, intercedemos pelos que estão em situação de pobreza e necessidade extrema, pelos que acordam sem saber o que comerão, pelos que dormem sem teto sobre a cabeça, pelos que estão invisíveis aos olhos da sociedade, mas nunca invisíveis aos teus olhos. Tu és o defensor dos pobres, o pai dos órfãos e o juiz das viúvas, como declara o Salmo 68, capítulo 68, versículo 5. Que a tua provisão sobrenatural alcance cada lar em necessidade, que levantes pessoas e organizações comprometidas com o cuidado dos vulneráveis, que aqueles que passam por escassez não percam a esperança, mas encontrem em ti o sustento que vai além do pão material, o sustento da alma, a certeza de que são amados, vistos e valorizados por Deus. Que nós mesmos sejamos sensíveis ao teu chamado de ser instrumentos de provisão para aqueles que precisam, não passando indiferentes diante da necessidade do próximo, mas agindo com compaixão e generosidade, refletindo o teu coração de pai que provê para todos os seus filhos. Pai, oramos pela unidade do corpo de Cristo, que as divisões, os sectarismos, as rivalidades e os julgamentos que fragmentam a igreja do teu Filho sejam dissolvidos pelo poder do teu amor. Jesus orou ao Pai em João capítulo 17, versículo 21, para que todos fossem um, assim como ele e o Pai são um, para que o mundo cresça que o Pai enviou o Filho. Que essa oração de Jesus se cumpra de forma crescente em nosso tempo, que as diferentes denominações, expressões e culturas dentro do corpo de Cristo aprendam a se ver como membros do mesmo organismo, cada um com sua função, mas todos servindo à mesma cabeça, Cristo Jesus. Que o amor fraternal seja a nossa marca registrada, o nosso distintivo diante do mundo, a nossa resposta mais poderosa a toda divisão que o inimigo tenta instalar. Que as pontes sejam construídas onde há muros, que o diálogo substitua o julgamento,
e que a busca pela tua glória seja maior do que qualquer disputa teológica ou preferência denominacional. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo a próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.